Fala, turminha. Muito boa tarde, boa tarde. Vamos lá, vamos à nossa quinta aula. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre a programação de ordens, ou seja, fizemos o básico do básico, desde a instalação do Profit até mesmo a gente montar a nossa estrutura, a nossa tela e as nossas configurações. Bom, nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre minha rotina, tá? Desde quando eu vou começar meu dia, eu vou estudar o que está acontecendo lá fora. Primeira coisa que eu olho é primeira coisa que eu olho é dentro do meu dia a dia é o site da Investing, tá? Eu vou deixar sempre no descritivo todos os pontos que eu olho. O site é gratuito, tá? Então é legal você até criar uma continha aqui dentro do site da Investing para você ter esses pontos já salvos aqui para vocês, tá? Bom, vai estar aqui já calendário econômico logo de cara. Beleza? Então, na parte aqui de calendário econômico, você vai estudar todas as principais notícias que possam impactar no seu dia a dia. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas essas notícias realmente você opera a notícia? Não, eu não opero notícia. Na verdade, na hora da notícia, eu prefiro estar fora, tá? Não estar operando o momento daquele dado, que é onde desconfigura o operacional. Sempre quando tem uma notícia importante, acaba tendo, de certa forma, uma volatilidade, porque o mercado acaba ficando mais vazio, e essa volatilidade acaba atrapalhando um pouco, acaba atrapalhando o teu operacional. Às vezes, muito a gente chama de violino, né? Ele vai lá, te estopa, depois volta a cair a teu favor, ou ele vai lá, te estopa e volta a subir a teu favor. Então, no momento do dado, eu prefiro estar líquido, ok? E aí sim, existe estratégia de distorção de preço, que nós fazemos na nossa sala ao vivo todos os dias. Mas eu não sou operador de notícias, eu prefiro estar líquido no momento do dado. Então hoje é uma sexta-feira, dia 21/10, é um dia de notícia bastante vazia, né? Não tem nada praticamente. Tivemos aí às 7 horas da manhã, a gente tem a reunião da cúpula dos líderes da União Europeia, às 10h10 discurso de membros do FONC, e depois, como toda sexta-feira normalmente é vazio esses dados, né? Então é importante você ter alguma notícia que possa realmente impactar. Vamos pegar o dia de ontem, por exemplo, tá? O dia de ontem, nós tivemos durante a madrugada os dados de inflação na Europa como um todo, especificamente na Alemanha. Tivemos os dados de emprego toda quinta-feira, os pedidos iniciais de seguro-desemprego é uma hora importante que vai trazer volatilidade para o mercado, se vir diferente do que está previsto. O índice de atividade industrial também é um fato importante e venda de casas usadas também são fatos importantes. Então, nesse momento, o mercado costuma ter volatilidade. Então, essa volatilidade ela pode acabar te tirando em certos pontos e voltando depois ao seu favor. Então esse é um ponto importante para a gente prestar atenção nisso. Então a primeira coisa que eu olho é as notícias que vão impactar naquele dia. Esse é o primeiro ponto que eu olho. Segundo ponto que eu olho, eu posso ver aqui, eu criei inclusive um portfólio meu, tá? Onde eu olho alguns indicadores, onde eu acho indispensável, tá? Eu vou até abrir esses indicadores dentro da minha carteira aqui, ó, no site da Investing mesmo, até para vocês copiarem quais são as siglas para você pesquisar e montar uma igual se vocês quiserem, tá? As siglas que eu estou falando é essa daqui, ó, tá? É onde você vai pesquisar essas siglas para você colocar essa linha. Bom, primeira coisa que eu gosto de observar é o T10, tá? O T10 é o principal ponto de renda fixa do mundo, ou seja, se a gente fala em taxa de juros sobre o Tesouro Americano, é o T10 e o T30. Hoje, por exemplo, bateu recorde, tá? Apesar de estar recuando, chegou a fazer máximas aqui, ó, de 4,33 ao ano. Números nunca esperados. Então é histórico quando a gente tem alta de juros, tá? Existe uma entrada em renda fixa, que a gente chama, né? Existe uma fuga para renda fixa e uma desvalorização de renda variável. Ou seja, é o cara tirando o seu dinheiro do risco, colocando em renda fixa. Basicamente isso, tá? Então eu acompanho assim o T10. Claro, eu deixo aqui o Ibovespa, o mercado à vista, nosso mercado, né? Eu deixo o Dow Jones, deixo a S&P 500 e deixo o Nasdaq. As bolsas americanas, mercado à vista. E depois eu deixo já aqui na sequência o S&P Futuros, o Dow Jones Futuros, perdão, o S&P Futuros, tá? Falei besteira. Dow Jones Futuro, S&P Futuros. E aqui, esse índice do dólar futuro é o DXY,
tá? O que é o DXY, Rodrigo? É o dólar frente às principais pares do mundo. Então, se a gente vê o DXY subindo, existe um histórico hoje caindo 0,63, provavelmente o mercado à vista vai estar subindo. Igual o DX para baixo, você vê bolsa para cima. É o que está acontecendo aqui, ó, S&P 500. Beleza? Então isso é normal. Aí você vê o DX para cima, você vê bolsa para baixo, tá? Então, ou seja, o pessoal, quando o DXY sobe, é quando tem um risco de a aversão ao risco, na verdade, nas bolsas, e eles correm para o dólar, que é um ativo mais seguro, tá? É um ativo mais seguro. Então, depois eu olho Ásia, tá? Tá aqui Japão, China, olha Europa, o Eurotrox é um índice europeu num todo, tá? Reino Unido, Alemanha. Eu olho também como que estão trabalhando as commodities, eu vou falar disso agora, tanto o WTI quanto o Brent. Para quem não sabe, o petróleo Brent é o petróleo que precifica a Petrobras. Então, hoje subindo 1,09%. Tá? Esses reloginhos em vermelho aqui quer dizer que ele está fechado o mercado, e os reloginhos em verde quer dizer que o mercado está aberto nesse momento, trabalhando. Então, petróleo para cima. Rodrigo, por que você olha petróleo? O que impacta o petróleo? A segunda maior empresa da nossa bolsa é a Petrobras, galera. Se o petróleo está forte lá fora, a chance de ter um impulsionamento também nas ações da Petrobras aqui é grande. Então é importante a gente acompanhar, sim. Tá? E como a gente fala de commodities, a gente também tem que olhar o minério de ferro. Rodrigo, onde você olha o minério? O minério eu olho aqui. Tá? Eu tenho um site lá da Bolsa de Dalian. Também vou deixar no descritivo. Tá? Tá tudo em chinês, você pode até traduzir se você quiser para o português aqui. Tá? Não vejo necessidade, mas o que nos importa é esse dado aqui. Ó. Tá? Neste momento, os futuros de minério estão subindo 0,96 lá fora. Então pera aí, Rodrigo. Você quer dizer que o petróleo está subindo nesse momento lá fora. O minério está subindo nesse momento lá fora. Então, provavelmente, as nossas duas principais ações, Petro e Vale, vão estar subindo aqui? Não é uma regra, mas na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Se o bom humor nas commodities estão fortes lá fora, provavelmente as duas principais ações da bolsa estão subindo lá fora. Elas estão subindo aqui. Beleza? Voltando lá para o Investing. Eu olho mais algumas coisinhas, tá? Então, eu olho o EWZ. O que é o EWZ? É o nosso índice Bovespa sendo medido lá em Nova York. Então, vamos lembrar que o nosso mercado, ele abre às 9 horas da manhã, os mercados futuros, e fecha às 18 horas. O mercado à vista nosso abre às 10 horas da manhã e fecha às 17 horas. Então, o EWZ é o mercado americano e os títulos de empresas brasileiras que são negociadas no mercado americano, você estende esse horário. Então, até porque os futuros por lá rodam 24 horas por dia. Então, é um termômetro que eu tenho de como o mercado, o principal mercado do mundo e o mercado que mais investe em bolsa brasileira é o mercado americano, são os americanos, instituições americanas, tem uma probabilidade grande do nosso mercado estar para cima. Então o EWZ subindo 2,51 agora. Isso está movido por quem? Por causa dos títulos de empresas brasileiras que estão sendo negociados lá fora. Tá? Rodrigo, então eu posso negociar Itaú em Nova York? Pode negociar Vale, pode negociar Petrobras. São as ADRs de Petro, Vale, Itaú e de todas a grande maioria das empresas que compõem o índice Bovespa são negociados lá fora. Isso são títulos de empresas americanas, brasileiras, que são negociadas nos Estados Unidos. Beleza? Então é um termômetro. Se eu amanheci agora, vamos supor que agora é 7 horas da manhã, eu estou olhando o que aconteceu ontem e durante a madrugada lá fora para eu tentar ter um viés, tentar ter uma ideia do que pode acontecer aqui. E estou vendo o EWZ que fechou positivo, tá? Fechou positivo. As ADRs brasileiras fechando positivo. A ideia é que aqui vai acompanhar esse bom humor lá de fora. A não ser que a gente tenha algum escândalo político, algum problema grave internamente aqui. Isso pode acontecer também de distorcer lá de fora. Beleza? Então, essa é a parte de agenda que eu olho bastante aqui. Tá? Então, acabei de olhar isso. Visto isso, galera, eu vou para a plataforma. Acabei de ver como estão os mercados no mundo todo, acabei de ver como estão as commodities, acabei de ver como estão as ADRs
empresas brasileiras são negociadas lá fora, então eu tenho mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, tá? Rodrigo, você fica olhando notícia o dia inteiro? Cara, eu gosto de ficar informado o dia inteiro, mas a minha decisão é tomada pelo preço, tá? Pelo meu setup operacional, pelo que o gráfico está me mostrando, o que o fluxo está me mostrando. Eu não tomo decisão por notícia e não tomo decisão simplesmente porque lá fora está subindo, eu vou comprar aqui. Não é assim que funciona, tá? A gente toma a decisão em cima do preço. Beleza? Então esse é um ponto importante. Então vamos lá abrir o Profit para a gente ter uma ideia do que eu faço dentro do meu dia a dia aqui. Primeira coisa que eu faço, vamos lembrar, acabei de abrir o Profit, vou colocar minha senha de roteamento. Coloquei minha senha de roteamento, está aqui, está na conta simuladora, deixa assim. Beleza? Então, eu estou aqui no meu gráfico do índice limpo, sem nada. Primeira coisa que eu faço é colocar no gráfico de 144 minutos. 144 minutos tem uma relação com o Fibonacci, tá, galera? Então, todos os topos e fundos de cada candle desse é um ponto de referência para mim. Tá? Então, todos os topos e fundos de cada candle desse são pontos de referência para mim. Tá, então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse carinha aqui. Vou pegar esse carinha aqui, ó. E vou traçar todos esses pontos. E vou deixar todos esses históricos. Eu começo fazendo esse trabalho de trás para frente mesmo. Do vamos lembrar que o candle é um histórico. O candle ele deixou um histórico por nível de preço para mim. Então, eu vou pegar do último candle formado para trás. Vamos supor que ele tivesse fechado agora. O fechamento é um histórico, tá? Máximas desse candle, certo? Vou de novo, mínimas desse candle, candle 2, máxima desse candle, candle 2, mínima desse candle. Aqui na região não está muito próximo a máxima do candle 1 com a mínima do candle 3, então não preciso colocar outra linha aqui, eu sei que é uma região importante. Mínimas do candle 1, beleza? Aqui eu sei que o mercado já engoliu o meu dia de hoje. Tá? Então, eu sei que tem um histórico de referência do meu dia, vamos supor que fosse o dia anterior, né? Então, eu tenho minhas referências aqui. Eu não tenho um puta de um buraco entre essa mínima do candle 2 e a mínima do candle 1. Eu tive um histórico nessa primeira movimentação do dia, lembrando o gráfico de 144 minutos, é porque ele me divide meu dia em 4 partes, ou seja, 25, 25, 25, 25% de cada período, dividindo minha manhã e minha tarde em 4 períodos. Você vai perceber e você vai sempre adaptar o teu operacional ao horário que tem mais volume, ao horário que tem mais volatilidade, ao horário que tem mais negócios para ser feito. Pessoalmente, eu prefiro o candle 1. Normalmente o candle 1 e 2 são os caras que me dão mais oportunidade de trabalhar o período da parte da manhã, resumidamente falando, tá? Então, feito isso, eu vou descer para o gráfico de 15 minutos e vou buscar pontos intermediários de suporte e resistência no meu dia. Tá? Eu sei que aqui em cima eu não tenho nada, ele já está me mostrando todos os pontos de referência, esse fundo. E qual foi o último topinho que ele deixou? Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu e subiu. Aqui eu tenho outro ponto de referência. Então, eu deixo pontos intermediários, que é esse cara aqui, lá no 119, 170. Tá? Outro ponto que é legal vocês entenderem, eu sempre considero, além do percentual 1, 2, 3%, os números redondos, para mim é um suporte, uma resistência natural, principalmente no dólar. Tá? Então é um ponto de suporte ou resistência natural. Aqui eu tenho resistência, suporte, 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 suporte e suporte. Por quê? A parte de baixo do suporte? Porque o preço está aqui nesse momento. O preço está cotado 112, 120, 950. Tá? Então, é onde eu considero minhas regiões de compra ou de alvo de uma possível venda que eu esteja fazendo nessas regiões. Beleza? Então, essas são as referências. Outra coisa importante, o mercado está trabalhando 120,955, 121 mil, 120 mil, tá? 119 mil, todas essas milhares redondas também servem para mim como suporte e resistência natural de preço. Tá? Então, isso é um ponto para deixar vocês cientes aí de como que eu faço minhas operações. Bom, turma, aqui é como que eu inicio o meu dia, como que eu me preparo para o meu dia, tanto no índice
quanto no dólar, tá? O dólar eu faço a mesma coisa. Eu coloco no gráfico de 15, no gráfico de 144 minutos e vou alinhar todos os meus pontos de referência. Então vou marcar pelo de ontem, vou esquecer o de hoje, tá? Mínima do candle 4, máxima do candle 4. Mínima do candle 3, máximo do candle 3, já obedeceu. Mínimas do candle 2, certo? E máximas do candle 1. Porque a mínima do candle 1 já é igual à mínima do candle 4. Tem minhas referências do dia anterior, certo? Depois, nas aulas para frente, a gente vai falar um pouquinho de Fibonacci, projeção, esse tipo de coisa. Beleza. Eu tenho um belo buraco aqui também, ó, igual eu fiz no índice. Eu desço para o gráfico de 15 minutos e vou procurar pontos de referências intermediários. Que eu tenho essa região aqui, tá? Lá do 250. Para quem estava operando comigo, inclusive ontem, esse 50 para mim era uma linha muito importante entre um mercado virar comprador ou vendedor, tá? Respeitou aí alguns pontos para trás aqui também. Então, aquela verdadeira leitura do price action, né? Que é o quê? A história sempre se repete. Uma das 3 premissas básicas é essa. A história sempre se repete. Os preços se movem em tendência, beleza? Então é importante a gente sempre colocar a parte de suporte e resistência aqui. Fechado? Então, no dólar faço a mesma coisa nos 15 minutos e ver pontos de referências intermediários, tá? Onde o mercado tem aceleração, onde o mercado acaba enroscando, são as mesmas regiões de briga, tá? Beleza? Então é assim que eu começo o meu dia, olhando as notícias, analisando tanto o índice como o dólar em cima dos 144 minutos. Valeu? Até mais, até a próxima aula.